Muito bem, pessoal. Vocês que são do primeiro ano, nós vamos dar início aqui, pessoal, uma introdução sobre o estudo da química, né? Eu já falei para vocês um pouco sobre a química, apresentei o nosso plano anual e lá foi explicado algumas coisas, né? Não foi aí detalhado, mas foi mostrado algumas coisas sobre o assunto. Então, nós vamos ver aqui uma introduçãozinha falando sobre a química, né, propriamente dita. Então, assim, gente, a química ela é uma ciência que estuda a matéria, né? E o que é a matéria, né? O que será essa matéria, né? A matéria, pessoal, é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço, tá? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Isto é aquilo que possui volume. Então, tudo aquilo que tem volume é uma matéria. Então, ocupa um lugar no espaço. Uma pergunta bem simples. O ar é uma matéria? Ele ocupa um lugar. E ele tem volume, Clécio? Tem. E o ar tem peso? Tem. E ele tem massa também. Então, quer dizer que eu posso pesar o ar? Pode. Sem nenhum problema. Então, o ar é uma matéria. O que a gente respira, o ar que nós respiramos, é uma matéria. Clécio, existe a fórmula química do ar? Não. Se você disser assim, a fórmula química do ar é oxigênio, é O2. Não. O O2, o oxigênio, é um dos gases que compõem o ar. Então, o ar não tem uma fórmula química distinta. O ar é uma mistura gasosa. Tá bom? Então, essa matéria está presente aonde? Né? Ela vai estar presente, por exemplo, em materiais sólidos, em líquidos e no ar, no estado gasoso. Então, aqui, as rochas elas vão se apresentar na fórmula sólida, a água vai se apresentar na fórmula líquida e o ar vai se apresentar na forma gasosa. Então, o que você respira não é só oxigênio, você tem uma mistura de gases, uma forma gasosa. Tá? Isso é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Essa é a definição para matéria. Vamos ver aqui. Separações. Quando se trabalha com química, você tem, além da matéria, a separação dessa matéria. Então, eu posso usar alguns processos físicos e químicos para que ocorra essa separação. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, nas separações, são os processos que visam isolar os diferentes materiais encontrados numa mistura. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem das pessoas catando aqui grãos, né? Então aqui está separando aqui, eu acho que isso aqui é feijão, eles estão separando aqui os feijões. E aqui eu tenho um garimpeiro, né? Ele vai colocar o cascalho aqui nesse tipo de recipiente, que eu acho que é uma bacia, né? Um tacho. E ele vai mexer esse tacho até que o ouro vai se concentrar, né? O metal precioso vai se concentrar na parte de baixo. Então esse aqui é um processo de separação. Então aqui eu tenho a catação de feijão, né, que é a separação dos grãos de má qualidade, que é o que o pessoal está fazendo aqui. E aqui o garimpeiro, né, com sua peneira, né, ele separa diamantes do cascalho existente no fundo do rio. Então está aqui a forma que ele faz para separar essas misturas. Então, por exemplo, Clécio, tem como eu separar água de óleo? Tem, se você pegar um copo com água, colocar o óleo dentro, nessa água, vai ficar água embaixo, óleo em cima. Tem como separar? Tem. Né? Existe uma vidraria no laboratório chamado balão de decantação. E através desse balão de decantação é que você consegue separar líquidos, né? Independente de qual seja, mas você consegue lá pelo balão de decantação. Tá bom? Vamos aqui agora para a próxima tela, que é a transformação dessas matérias. Então, vamos lá. Eu tenho a matéria, que é tudo aquilo que tem massa, que ocupa um lugar no espaço.
eu tenho a separação dessa matéria e eu tenho a transformação dessa matéria. Então, por exemplo, o que é separar, aliás, o que é transformar essa matéria? É toda e qualquer alteração sofrida pela matéria. Então, se eu pegar, por exemplo, uma lata de refrigerante e amassar essa lata, ela sofreu uma alteração. Então, eu fiz uma transformação daquela matéria. Se eu pegar essa mesma lata e fundir, ou seja, derreter esse metal, transformar ele em estado líquido, eu estou transformando essa matéria. Então, transformar a matéria é mudar, alterar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho os fogos de artifício, né? Eu tenho a água fervendo, tá? E aí eu tenho aqui esse metal enferrujado, né? Essa corrente com esse cadeado. Então, nos fogos, né, a explosão dos fogos de artifício é uma transformação de uma matéria, né, do explosivo. A água se transformando em vapor, ou seja, no seu estado sólido, foi lá para o estado, no seu estado líquido, foi para o estado gasoso, né? Então, foi aí transformado. E esse metal, que antes era um metal brilhante, bonito, né? Tinha sua qualidade, ele foi consumido aqui pela ferrugem, que é formada nos metais. Lembrando a vocês, pessoal, que isso aqui é uma oxidação, tá? Ah, Clécio, então oxidação só existe em ferro, em metal? Não, existe oxidação de alimentos. Se você cortar uma maçã e deixar ela exposta ao oxigênio, ela vai oxidar, ela vai começar a ficar preta. A banana também, o abacate, né? Isso tudo vai começar a oxidar. E essa oxidação é uma reação química, é uma transformação da matéria, em que esse dispositivo, né, essa matéria aqui, essa matéria aqui, ela foi transformada, né, através da exposição ao oxigênio. Por isso que o nome é oxidação, né? No caso aqui, nós chamamos de ferrugem, porque foi uma alteração feita em um metal, tá bom? Eu não vou dizer que a minha maçã está ferrujada, porque lá não tem metal, né? Então ela foi oxidada, mas o exemplo serve para, quando se fala em oxidação, lembra-se logo de ferrugem, tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos para a energia. Então eu tenho a matéria, a separação da matéria, a transformação da matéria. Mas para que isso tudo ocorra, eu preciso de uma energia, né? E o que é essa energia? É a propriedade de um sistema que lhe permite realizar um trabalho. Então, uma bicicleta, ela não vai subir uma ladeira com você se você não estiver pedalando. E o que você está exercendo na bicicleta é uma energia, um trabalho, né? E isso nos remete lá na física. Vocês vão ver isso com a Alana. Ou com o Jairo. Mas é uma energia que você está aplicando. Uma pedra, ela não sai de um lugar para o outro sem haver uma energia. Sem que ocorra uma energia nessa pedra. Sem que ocorra um trabalho nessa pedra. Ela pode ser movida pela força de uma água, ela pode ser movida pela força de vento, né? Ela pode ser movida pela força humana, ela pode ser movida pela força animal, ela pode ser movida pela força vegetal. Um tronco de madeira, um tronco de árvore, uma árvore crescendo, ela pode muito bem mover uma pedra de um lugar para outro. Não tem nenhum problema nisso. Então isso é uma energia, é um trabalho realizado nessa matéria. Então eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui esse moinho, né, que não existe no Brasil, isso aqui só tem na Europa. Eu acho que não tem no Brasil não, nunca ouvi falar, né? Mas já isso aqui tem. Isso aqui a gente costuma ver aqui em Boa Viagem passando essas hélices bem grandes aqui no sentido do Tauá, né? Então a região ali do Tauá, a região de Solonópolis, ali a região do Piauí, é um dos maiores produtores de energia eólica, né? Além dos litorais cearenses, né, que tem essa grande produção de energia eólica. Então nós somos um grande produtor, o Nordeste em si, né, do modo geral, é um grande produtor de energia eólica, tá bom? Então aqui, pessoal,
nós temos essas duas imagens que ela tem uma relação em comum. Por quê? Porque tanto essas hélices aqui, essas par desse moinho, como essas hélices aqui da energia eólica, elas só vão se mover se haver uma energia nela, se haver um trabalho, né? E esse trabalho é proveniente de quem? Dos ventos. Ou seja, o mesmo vento que move os moinhos, em alguns países da Europa, move as turbinas eólicas, que são isso aqui. Então, para que eu transforme uma matéria, tem que haver uma energia. Ou essa energia ela é proveniente de nós seres humanos, ou ela é proveniente da natureza. Mas tem que haver. Senão, essa matéria não se transforma. Ela não vai se transformar de forma nenhuma. Tá bom? Então, isso é energia. Então, o que a gente viu foi o seguinte, que a química ela é composta por uma matéria, que essa matéria pode ser separada, que essa separação ocorre uma transformação, e para que essa transformação ocorra tem que haver uma energia, que é um trabalho aplicado nessa transformação dessa matéria. Tá? E o conceito de química? Né? Qual é o conceito de química? A química é um ramo da ciência que estuda o quê? Ele estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. Então foi o que a gente viu anteriormente. Tá? A química no nosso cotidiano. Né? A química está presente em nosso dia a dia, nos alimentos, no nosso vestir, nos nossos vestuários, nos edifícios, nos medicamentos, no asfalto que você anda, no calçado que você usa, na maquiagem que você usa, no perfume que você usa, no transpirante que você usa, no ar que você respira, na água que você bebe, tudo isso tem química. Né? Ou seja, vou dar aqui um exemplo. Não tem nenhum sentido uma propaganda dizer assim, o alimento aqui é natural sem química. Porque não existe alimento natural sem química. Porque primeiro o próprio alimento já é uma mistura química. Então, por exemplo, uma maçã cultivada no seu quintal, ele é um produto orgânico. Eu posso classificar ele como um alimento orgânico. Porque é um alimento que não tem base de agrotóxico, não tem adubos, não tem pesticidas, então ele é orgânico. Mas eu dizer que aquela maçã é um alimento natural sem química, eu vou estar fazendo uma propaganda enganosa, porque a maçã em si, ela é uma mistura química. Tá? Então eu não posso dizer que um alimento ele é natural, então eu vou comer esse alimento aqui que ele é natural e não tem química. É óbvio que ele tem. Tá? É uma mistura química. É o que eu falei para você no primeiro dia. Tudo tem química. Tá? Tudo que você possa tocar, pegar, ver e não ver. Tudo é química. Tá? Enfim. Então é isso. Aqui uma pequena apresentação do estudo da química. Tá certo? Para resumir, química é tudo, gente. Tem nada que se resuma a ela. A química é uma ciência central. Em volta dela tem outras ciências. Tem a física, tem a astronomia, tem a geologia. Tá? Em volta de tudo isso tem as outras ciências. Tá bom? Então a química é uma ciência central. Então, tudo é química. Tá bom? Bom, obrigado pela atenção de todos. Né? Uma frasezinha, né? Permita-se a sonhar e realizar. Tá bom? Bom, gente, eu vou deixar essa aula, né, no Google Sala de Aula ou nos grupos de WhatsApp, né? E juntamente a ela eu vou deixar a página do livro e as questões que vocês devem enviar para mim a partir de amanhã, né, no caso de quarta-feira, até terça-feira da próxima semana. Tá bom? Então é isso. Tenha um ótimo dia e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Valeu!